vídeo tiver um pouquinho longo, vai ter duas partes, quanto no canal oficial, quanto no canal de cortes. E lembra dos falsos mestres ou magos? Nenhum conseguiu interpretar o que Deus escreveu à mão no legado do filho de Nabucodonosor. Também no início da festa, na liderança do trono, ele pediu para que saqueasse o templo de Israel e pegasse para tomar vinho, falando que ele é melhor que Deus. E também ele pegou os utensílios do tabernáculo de Israel, uma falta de desrespeito. E servindo comida nos pratos do tabernáculo e bebendo nas taças ungidas, e roubando ou saqueando ou pegando ouro para si, porque ele dizia que é a propriedade dele. E é claro, algumas coisas são propriedades do governo, mas nem todas pertencem ao governo e sempre o governo quer pegar. E ele falou algo que Deus ficou com uma ira gigante, que escreveu na parede que seu reinado será saqueado e darás a sua morte aos teus inimigos. E outro rei governarás ao seu lugar. Então, de repente, se o vídeo tiver um pouquinho longo, vai ter duas partes, quanto no canal oficial, quanto no canal de cortes. E lembra dos falsos mestres ou magos? Nenhum conseguiu interpretar o que Deus escreveu à mão no legado do filho de Nabucodonosor. Também no início da festa, na liderança do trono, ele pediu para que saqueasse o templo de Israel e pegasse para tomar vinho, falando que ele é melhor que Deus. E também ele pegou os utensílios do tabernáculo de Israel, uma falta de desrespeito. E servindo comida nos pratos do tabernáculo e bebendo nas taças ungidas, e roubando ou saqueando ou pegando ouro para si, porque ele dizia que é a propriedade dele. E é claro, algumas coisas são propriedades do governo, mas nem todas pertencem ao governo e sempre o governo quer pegar. E ele falou algo que Deus ficou com uma ira gigante, que escreveu na parede que seu reinado será saqueado e darás a sua morte aos teus inimigos. E outro rei governarás ao seu lugar. Então, de repente, bem que todo mundo diz assim: uma mulher falou que sugeriu o profeta Daniel, ou o homem usado por Deus, que lembra daquele homem que via visões no tempo de seu pai e que se realizava o profeta Daniel, ou se não o homem de Deus. Lembra da música Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrer cedo, legal, o pedido de um rei que o decreto era. Então, é nessa parte que o Daniel se tornou um dos maiores e grandes profetas no tempo babilônico.
Aí todo mundo fala assim, que estranho, de repente essa mulher fala que do Daniel, no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, um dos maiores profetas e boca de Deus da Babilônia, mas não é assim que alguém lembra. É porque Deus tocou na mente dessa mulher e Deus também usou ela para falar do profeta Daniel que ela lembrou. E também este rei, filho de Nabucodonosor, mandou chamar Daniel. Então ele disse que precisaria orar a resposta do rei antes de estar na presença dele. O rei ficou furioso como desacatar a ordem do rei, porque tudo ele acha que é bonzão, mas não, ele não é Deus, ele é apenas o rei terreno que Deus colocou ele para reinar a pedido do povo de Israel, tanto enchendo o saco querendo um rei quando não tinha um governante, um líder. E isso foi uma afronta para o filho de Nabucodonosor esperar. E depois que Daniel terminou, ele foi à presença do rei. E o rei falou, finalmente, você quase desacatou a minha ordem. Aí o Daniel colocou a mão na frente falando, espera, senhor rei, que todos esses magos, eles têm espírito de adivinhação e eles mentem pro Senhor. Eles não sabem o que está escrito e Deus me revelou. E depois que Daniel leu o que Deus escreveu e traduziu e ficou furioso com o que o filho de Nabucodonosor fez, ele revelou. Ele falou, como você ousa tocar nos objetos ungidos por Deus e querer ser soberano? Deus está dizendo que vai dar sua cabeça para os inimigos, que o seu reino será entregue a outro reino e que sua cabeça será dada aos persas da pior maneira possível e que seu reino será dado para um rei que honre o meu nome, que é o nome de Deus, que Daniel traduziu. Deus está falando que quer um rei. O rei dos exércitos, o Senhor entregou seu reino e sua cabeça aos persas e você não tem proteção de Deus. Que sua morte será certa e arrastada para toda a cidade de Pérsia da pior maneira possível. E seu reino será entregado a um rei que serve ao nome verdadeiramente do Deus Altíssimo. E foi o que aconteceu. Os inimigos invadiam a Babilônia, os persianos. Pegaram o filho de Nabucodonosor desprevenido, quer ser batalha, e consagrou outro rei. Mas, Jordana, por que você citou Daniel? Porque Hollywood fez a mesma coisa que o filho de Nabucodonosor e também Hollywood é uma cidade babilônica. É uma cidade que não tem temor a Deus. É uma cidade que perdeu o temor e a honra de servir ao verdadeiro Deus. E que o dinheiro e a fama se tornou os seus senhores. Que sem dinheiro e sem fama para o povo hollywoodiano é como se eles não fossem nada. Eles fossem um zero à esquerda que precisa ter fama. Mas eles conseguem isso, fama positiva? Não. Eles buscam da pior forma possível. Porque eles aceitam de bandeja o que o inimigo dá para eles. Sabe por que eles aceitam de bandeja? Porque eles não querem perder a fama que tem. Eles não querem perder a confortabilidade do luxo, o conforto.
O rei dos exércitos, o Senhor entregou seu reino e sua cabeça aos persas, e você não tem proteção de Deus. Que sua morte será certa e arrastada para toda a cidade de Pérsia da pior maneira possível, e seu reino será entregado a um rei que serve ao nome verdadeiramente do Deus Altíssimo. E foi o que aconteceu. Os inimigos invadiam a Babilônia, os persianos pegaram o filho de Nabucodonosor desprevenido, quer ser batalha, e consagrou outro rei. Mas, Jordana, por que você citou Daniel? Porque Hollywood fez a mesma coisa que o filho de Nabucodonosor, e também Hollywood é uma cidade babilônica. É uma cidade que não tem temor a Deus. É uma cidade que perdeu o temor e a honra de servir ao verdadeiro Deus. E que o dinheiro e a fama se tornou os seus senhores. Que sem dinheiro e sem fama para o povo hollywoodiano é como se eles não fossem nada. Eles fossem um zero à esquerda que precisa ter fama. Mas eles conseguem isso, fama positiva? Não. Eles buscam da pior forma possível. Porque eles aceitam de bandeja o que o inimigo dá para eles. Sabe por que eles aceitam de bandeja? Porque eles não querem perder a fama que tem. Eles não querem perder a confortabilidade do luxo, o conforto